Fala galerinha, bem-vindo ao canal do Professor Guga. Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Tá passando aqui de baixo o meu contato, caso não tenha aula que você precisa, manda para mim que eu faço com carinho para você, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar das grandezas, de medidas, tudo bem? Começando, vamos falar do seguinte, sistemas internacionais de medida, o Sistema Internacional de Medida. O Sistema Internacional de Medida, gente, veio para, o nome já diz, é internacional, para que o mundo inteiro, na linguagem científica, fale da mesma forma. Por exemplo, aqui no Brasil a gente fala de distância, normalmente em quilômetros entre as cidades. Nos Estados Unidos é dado em milhas. Então, para que todo mundo fale a mesma coisa, vamos falar em metros, tudo bem? Massa a gente fala em quilogramas. Uma coisa interessante na unidade de medida com o K, quando tem o K junto com uma letra, o K representa 1000 para nós. Então, 1 quilograma são 1000 gramas, tudo bem? Então, umas dicas que a gente vai ter. 1 quilômetro, com km, é 1000 metros. Então, nós temos algumas características, tudo bem? E o tempo é segundo, para todo mundo. Lembrando que o tempo é dado em segundos. Então, quando a gente falar de unidades de medidas, distância metro, tempo em segundo, a gente vai chegar na velocidade metros por segundo. A gente vai falar também das grandezas fundamentais, grandezas derivadas, e depois a gente vai falar das grandezas escalares e das grandezas vetoriais. A grandeza, vamos começar pela grandeza fundamental. A grandeza fundamental, gente, ela é dada uma medida direta. Você não tem que juntar outras medidas. Por exemplo, a distância. Você pega uma régua, mede, você pega qualquer metragem, por exemplo, 1 quilômetro, você sabe que é 1 quilômetro. Então não tem que juntar nenhuma medida. 1000 metros, 1 metro, você não tem outra medida. Tempo, você mede direto pelo relógio. Massa, você mede direto pela balança. Por exemplo, eu que tenho quilos, né? Então não tem, né? Não, eu não vou falar qual é o meu peso aqui. Não vou precisar falar qual é a minha massa, né? Por favor. Bom, voltando. Agora, as grandezas derivadas é quando eu junto duas grandezas fundamentais. Juntei duas grandezas fundamentais, eu tenho uma derivada. Por exemplo, quando eu falo de velocidade, é metros por segundo. Eu estou juntando duas grandezas fundamentais, eu tenho uma derivada. Tudo bem? Esse é bem simples. Quando a gente fala de grandeza escalar é aquela que você mede direto. Olha que legal, você mede direto, você não tem que... além de medir direto, a grandeza escalar é aquela que você não precisa dizer para onde. Por exemplo, a distância, se eu chego para você e falo, eu andei 10 quilômetros. Eu não preciso dizer para onde. Você tem uma noção já de distância, de qual é a distância que você tem, a parte dos 10 quilômetros. Quando eu falo, andei 30 quarteirões, você não precisa saber para onde, andei 30 quarteirões. Quando eu falo, nossa, eu caminhei durante 2 horas, o tempo também está lá, 2 horas, você também não precisa falar para onde caminhou 2 horas. Agora, sempre que eu preciso dizer para onde, para nós na física, quando eu tenho que dizer para onde está indicado a medida, a grandeza, ela deixa de ser uma grandeza escalar e passa a ser uma grandeza vetorial. Por exemplo, quando a gente fala de força, eu vou empurrar. Se eu vou empurrar algo, eu preciso dizer para onde, ou eu vou puxar. Então, empurrar ou puxar, eu preciso dizer para onde, eu preciso sinalizar, empurrar ou puxar. A força, por exemplo, a força-peso. A força-peso, ela sempre é para baixo, ou seja, direção vertical, sentido para baixo. Então, as grandezas vetoriais, elas sempre são medidas retas. A gente tem que falar com essa... Lembrando que o vetor é representado por uma flecha, e flecha é reta. Bom, deveria ser muitas vezes, né? Apesar que tem retas aí que não... Tem flechas que não são retas. Mas aí é certo. Bom, mas isso é outra coisa. As flechas sempre são retas. Então, grandeza vetorial, sempre reto. Tudo bem? Então, quando a gente fala de grandezas vetoriais, a gente está falando de força, a gente fala de aceleração. A aceleração, gente, o nome é já induz, né? Está acelerando, está aumentando. Mas ele também existe aceleração negativa. O que é a aceleração negativa? É o break, é a desaceleração. Então, você tem a desaceleração. Tudo bem, pessoal? Então, esses são os tipos de grandezas que nós trabalhamos na física.
Temperatura, por exemplo, é uma grandeza escalar, eu não preciso dizer para onde. Velocidade, grandeza vetorial. A velocidade, aí você fala, nossa, mas 30 km, sim, para onde você está indo 30 km por hora? Por exemplo, 30 km por hora, para onde você está indo? Ah, estou indo para lá, estou indo para cá, estou voltando, estou indo. Aí a gente entra na questão dos movimentos progressivos e retrógrados. Sempre que a minha referência. E aí a gente tem a grandeza vetorial depende da referência. Então eu estou indo em sentido positivo, então a minha velocidade é progressiva. Eu estou voltando, sentido negativo. Ela é uma velocidade retrógrada, tudo bem? Então sempre que você precisa sinalizar o sentido, você está dizendo que é uma grandeza vetorial. Tá bom, pessoal? Eu queria agradecer a todos, deixar um abraço, tá passando meu contato novamente aí, dá seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, tá bom? E qualquer dúvida, manda para mim, que eu resolvo para você, que eu explico com o maior carinho, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.